Pessoal, vamos para a aula de hoje. A gente vai falar sobre áreas de figuras planas. Eu sei que todo mundo já ouviu falar disso, já conhece, mas tem alguns detalhezinhos importantes para a gente relembrar, colocar. Eu vou tentar ser o mais breve possível. E aí você pode colocar velocidade vezes 2, pode ir passando aí o que você já souber, ou pausar e voltar para tudo aquilo que você precisar entender de novo. E qualquer dúvida, entrar lá no Meet para me perguntar se você não entendeu alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, uma área de um triângulo. A gente já viu várias vezes que a área de um triângulo ele é medido pela base vezes a altura dividido por 2, né? Vamos ver vários tipos de triângulos, quem que é a base, quem que é a altura, para a gente poder fazer essa fórmula sempre que a gente quiser, tá? Às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais difícil. Só relembrando, pessoal, que a base de um triângulo ela é um dos lados, tá? Um lado do triângulo é a base. Você pode escolher se a base vai ser aqui embaixo, no chão, né? Ou pode ser também esse outro lado aqui de cima, ou esse outro lado aqui. Qualquer lado pode ser a base, tá? Base não necessariamente tem que estar no chão. A base é um dos lados de um triângulo. Toda base em figura geométrica é um dos lados dessa figura, tá bom? Já a altura, pessoal, né? Lembrando que base vezes altura. Quem que é a altura? Ela é um segmento perpendicular à base que liga que liga a base ao vértice oposto. Então, digamos que eu escolhi isso aqui como base, né? Eu vou precisar de um segmento perpendicular, um segmento que forma 90 graus, ligando essa base até o vértice oposto. Vamos dar uma olhadinha como isso ficaria aqui bem desenhado. Então, está aqui, pessoal, de roxo, a nossa base, nosso lado, e essa daqui seria a nossa altura. Repara, ela liga o vértice oposto à base, né? A base está ligando dois vértices, dois vértices. O vértice oposto não liga a base, ela está ligada à base por um segmento, formando 90 graus, que a gente chama de altura, tá bom? Então, aqui seria a base, aqui seria a altura, e eu posso calcular a área desse triângulo. Se eu tivesse escolhido outra base, se eu tivesse escolhido este lado como base, bom, a altura continua formando 90 graus, ligando ao vértice oposto, tá vendo? Essa daqui é a altura, essa daqui é a base, vai dar o mesmo resultado de área do que da figura anterior. E eu também posso fazer o último caso, que é esse daqui, que eu vou ter a altura aqui, a base aqui, né? Base vezes altura, divide por 2, a gente vai ter aí a, a área deste triângulo, né? Então, repara, pessoal, que por que base vezes altura dividido por 2 dá a área de um triângulo? Repare que se eu tivesse um retângulo de lado base e o outro lado altura, eu faria aqui ó, um retângulo que um dos lados valeria base, opa, ficou bem feio meu B, e o outro lado valeria altura. Se eu multiplicar a base por altura, eu pintaria todo este meu retângulo, achando a área dele. Repara, pessoal, se eu pegar bem na linha verde aqui, que é vermelha, desculpa, que a altura está dividindo, metade está verde e metade está branco. Metade está verde e metade está branco. Então, um retângulo que tem as dimensões de lado como altura e base, né, a área deste retângulo que eu fiz seria base vezes altura. Só que como metade está pintado pelo triângulo e metade não, né? Ó, metade pintado, metade não. Metade pintado, metade não. Eu divido por 2 para achar a área do triângulo, tá? Então, a área de triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. Beleza? Outro caso especial de triângulo é quando eu tenho um triângulo retângulo. É quando dois lados já formam 90 graus entre si, né? Todo triângulo que a gente usa Pitágoras, relações trigonométricas de seno, cosseno, tangente, todos eles são triângulos retângulos e para calcular a área deles é muito fácil. Eu também vou usar a base vezes a altura dividido por 2. A questão aqui é saber quem que são a base e a altura no triângulo retângulo. É aí que facilita para a gente. Olha por quê. Se eu considerar como base este lado de baixo, a altura tem que ligar o vértice oposto formando 90 graus. Então, dá exatamente o outro lado, tá? Então, quando o triângulo é retângulo, eu posso fazer esse lado vezes esse lado, dividido por 2, ok? Então,
Quando o triângulo é retângulo, é muito fácil. E tanto faz eu considerar o outro lado a base e o de baixo a altura daria na mesma, né? Fazer isso daqui. Tudo bem? Poderia também considerar como base a hipotenusa e achar a altura, mas aí ficaria mais difícil, né? Fazer isso aqui, ó, considerar a hipotenusa como base, e daí tem que calcular essa altura aqui, fica um pouco mais complicado, mas também dá certo, tá, gente? Dá para fazer por aqui também. Só que a vantagem do triângulo retângulo é você poder multiplicar um lado com o lado perpendicular a ele e dividir por 2, você já acha a figura de um triângulo, a área de um triângulo retângulo, né? Por exemplo, no famoso triângulo 3, 4, 5, a área vai ser 6, né? Porque 3 vezes 4 dá 12, dividido por 2 vai dar 6, tá bom? Então, a altura no triângulo retângulo é sempre mais fácil. Mais para frente a gente vai ver também aí algumas outras formulinhas para calcular a área envolvendo trigonometria, tá bom? Mas por enquanto a gente está estudando o basicão, a gente não vai avançar muito na parte mais complexa aí. Então vamos lá, próximo. E quando eu tiver um triângulo obtuso, quando eu tiver um ângulo de maior do que 90 aqui, ó, né, um ângulo θ maior do que 90, a base, pessoal, continua sendo um dos lados, como este lado aqui, por exemplo, e a altura tem que ligar do vértice oposto até a base formando 90 graus. Só que repare que qualquer segmento aqui que eu vá em direção à base forma mais do que 90 graus, tá vendo? Todos esses segmentos que eu estou desenhando formam mais do que 90. Então, o que a gente faz para achar a altura num triângulo obtusângulo? A gente precisa prolongar a base, está vendo esse pontilhado aqui? É o prolongamento, é uma reta na direção da base. E aí eu vou ligar o vértice oposto com esse prolongamento, formando 90 graus. Então a base continua sendo só esse pedaço aqui, tá? Isso é a base, não vai levar a base considerando isso daqui que está errado, tá, gente? Isso não faz parte da base. A base vem daqui até aqui, ela é sempre um lado do triângulo. E a altura vai ser isso daqui, do vértice oposto até essa linha do prolongamento da base, tá bom? No triângulo obtusângulo, eu também posso trocar os lados. Eu posso pegar esse lado maior como base, e aí a altura seria interna, né? Não é uma altura externa igual no caso anterior que a gente viu. E também posso pegar o outro lado como base. Só que aí também eu vou precisar prolongar para achar a altura. Tudo bem? Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, entra lá no Meet para perguntar qualquer aspecto disso daqui que a gente está conversando. Vamos lá. Retângulos, pessoal. Retângulos é bem facinho, né, de fazer a área. Eu vou ter um lado 1 e um lado 2. É só multiplicar os dois que eu acho a área, né? Lado 1, lado 2, multiplico a área. Isso daqui é um quadrado, não é um retângulo. Só que olha o que acontece, pessoal. O que é um retângulo? É um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Essa é a definição de retângulo, tá? Reto ângulo, né? Então, um quadrilátero com 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90. Repara, gente, que todo quadrado também tem os 4 ângulos retos. Então, como o quadrado também tem os 4 ângulos retos, todo quadrado também é retângulo, tá bom? Todo quadrado também é retângulo. E no caso do quadrado, você pode calcular como lado vezes lado, só que como os dois lados são iguais, dá para a gente falar que a área é igual a lado ao quadrado, tá? No caso do quadrado, eu posso só pegar o lado e elevar ao quadrado, que eu acho a área também. Isso aqui, mais facinho, acredito que todo mundo lembrava, né? Vamos lá, próximo passo. Paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero também, tem 4 lados, que possui 2 pares de lados paralelos, né? Então, aqui é um par de lado paralelo, ou quase isso, né? Meu desenho está bem feinho. E aí eu coloco aqui, ó, outro par de lado paralelo. Os retângulos, pessoal, são paralelogramos, né? Os retângulos têm 2 pares de lados paralelos. Os quadrados também são paralelogramos. Só que este paralelogramo que eu desenhei de verde aqui, ele não é um quadrado nem um retângulo, mas ele é um paralelogramo. Esta linha de baixo aqui, essa é a base dele que eu estou considerando aqui, este lado de baixo é paralelo a este lado de cima. Este lado daqui é paralelo a este lado aqui. Então, eu tenho 2 pares de lados paralelos, isto é um paralelogramo. Como que eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes altura.
quem que vai ser a altura? Ligo um vértice da base formando 90 graus com o outro lado, tá? Ele forma 90 graus com os dois lados. É o segmento que forma 90 graus com os dois lados, vai ser a altura de um paralelogramo. Então, se eu peguei isso aqui de base, até ligar com a outra base, formando 90 graus, eu vou ter a minha altura, tá? Por que isso dá certo? Repara, pessoal, que se eu recortar este pedaço aqui, encaixar ele aqui no final, tá vendo que vai ficar um retângulo? Ó, fica um retângulo, né? Se eu encaixar essa partezinha, que é exatamente essa partezinha aqui, ó. E aí, repara que vai ficar um retângulo que aqui embaixo mede base e aqui no lado mede a altura. E aí dá certinho a área do meu paralelogramo como base vezes a altura. Tudo bem? Aí, se eu pegar o outro lado como base, eu posso fazer? Pode, não tem problema. Pegou o outro lado como base, esse daqui vai ser a base, a altura ela pode ser externa aqui, né? Pode ver que vai formar 90 graus aqui, vai formar 90 graus lá em cima. Daria para eu ter pego aqui por dentro também, tá? Daria 90 graus aqui, daria 90 graus aqui, também dá certo, tudo bem? Então, esse daqui é a altura, certo? Base vezes a altura do mesmo jeito. É assim que a gente mede a área de paralelogramo. Próxima parte. Trapézio. Qual que é a definição de um trapézio? Ele possui um par de lados paralelos entre si, né? E um par de lados não paralelos. Então, dá uma olhadinha. Ó. Isso daqui é paralelo a isso, tem a mesma direção. Agora, isso está inclinado para cá, esse está inclinado para cá. Não são paralelos. Isso daqui é paralelo a isso, né? Tem a mesma direção. Já isso daqui não tem a mesma direção que isso daqui. Então, aí estão dois exemplos de trapézios. A gente vai estudar, pessoal, classificação de quadriláteros mais para frente. E a gente vai ver que tipo de trapézio que é esse daqui, né? Tem um trapézio isósceles, quando ele tem os dois lados inclinados iguais. Tem um trapézio retângulo, quando ele tem o ângulo de 90 graus em um dos lados. A gente vai estudar tudo isso daqui mais profundamente. Eu só estou citando por enquanto, aí vocês já vão se acostumando com as classificações, que é bastante importante em geometria no ensino médio, a gente saber a classificação das coisas, porque às vezes um enunciado ele resume as informações e dentro de uma definição. E aí a gente tem que, através dessa definição, resolver o exercício sem ele me contar algumas coisas, tudo bem? Então, às vezes, é um pouquinho mais complicado se eu não souber as definições. Então, um trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Sempre eu vou ter os dois lados paralelos no trapézio, que eu vou chamar de base. Então, a base são sempre os lados paralelos. Repare que agora eu não posso mais escolher. No trapézio, as bases são fixas, né? Porque os outros dois lados não são paralelos. Então, base são os lados paralelos. E aí eu tenho uma base pequena e uma base grande. Né? Já que os outros dois lados não vão ser paralelos, eu preciso que uma base seja maior que a outra. Se as duas bases forem de mesmo tamanho, eu vou cair no paralelogramo. Pode tentar, pode desenhar, pode fazer o que vocês quiserem, vocês vão chegar a essa conclusão de que no trapézio as duas bases têm que ser a parte paralela. E tem uma maior e uma menor, elas não podem ter o mesmo tamanho. Vamos lá. Então, as bases, pessoal, são os lados paralelos e sempre vai ter uma base menor, uma base maior, tá vendo? Base maior, base menor. Repare que a base nem sempre está deitada, né? Ela pode estar de pé sem problema nenhum. E eu vou ter a altura que liga as duas bases formando 90 graus. Assim como no paralelogramo, a altura liga as duas bases formando 90 graus. E a área de um trapézio vai ser sempre base maior mais base menor vezes a altura divide por 2. Por quê? Repara o seguinte, se eu peguei aqui base maior e aqui base menor, aqui é a altura. Por exemplo, no caso de um trapézio retângulo. Se eu acrescentar outro trapézio aqui desse lado igual, só que invertido, ou seja, aqui em cima a base menor e aqui embaixo a base maior, né? Repare que eu formei um retângulo. E o lado do retângulo aqui embaixo vale base maior mais base menor. E o outro lado vale a altura. Então, se eu fizer base maior mais base menor vezes a altura, eu pintaria a área de dois trapézios desse. Então, eu divido por 2 para pegar a área de um deles só e chegar na área do meu trapézio.
Tudo bem? Faz sentido isso? Acho que fica mais claro quando a gente entende o porquê dessas fórmulas, né? Vamos lá, pessoal. Próximo passo. Estamos chegando no final. Na parte do losango, pessoal, é o seguinte. O que é um losango? É um quadrilátero que possui os 4 lados iguais, tá? Então, quadrilátero que possui todos os lados iguais é considerado losango. Ah, achei que era o quadrado. Repara, pessoal, que todo quadrado, como eu falei para vocês agora há pouco, ele tem uma classificação que ele é um paralelogramo, porque ele tem 2 pares de lados paralelos. Ele é losango, sim, porque ele tem os 4 lados iguais. E ele é retângulo, porque ele possui todos os ângulos de 90. Então, o quadrado ele é um quadrilátero supersimétrico. Ele tem todos os ângulos iguais, todos os lados iguais. Ele é um paralelogramo, só que ele é uma composição dessas classificações. Este losango, por exemplo, ele é um losango, mas ele não é retângulo, né? Ele é paralelogramo, mas ele não é quadrado, né? Porque ele não tem a característica de retângulo junto com losango. Quando você junta losango com retângulo, você forma um quadrado. Bom, como que eu calculo a área de qualquer losango? Então, uma figura quadrilátera de 4 lados iguais. Repara que se eu recortar este triângulozinho aqui de baixo, pessoal, e jogar ela para cá, vai encaixar certinho aqui assim, né? Tum. E aí eu tiro aqui de baixo e coloco ali em cima, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa para esse pedaço e repare que eu formei de novo um retângulo. Este retângulo, esta base aqui, ó, vai ser igual à diagonal maior aí do losango. E este lado vai ser metade dessa diagonal menor aqui. Então, o que acontece? Se eu pegar as duas diagonais, multiplicar e dividir por 2, eu vou chegar na área do meu losango, né? Ok? Ou também eu poderia colocar um retângulo em volta desse losango e ver que metade está pintada de verde e metade ficaria pintada de branco, né? Se eu pegasse aqui, ó, não ficou bonitinho? Mas se eu pegar um retângulo aqui assim, ó, pá, tá vendo? Metade verde, metade branco, metade verde, metade branco, metade verde, metade branco, metade verde, metade branco. E quais são as medidas desse retângulo? Desse lado é uma diagonal, né? Daqui até aqui, ó, é uma diagonal, e daqui até aqui é a outra diagonal, tá? Ó, essa diagonal aqui, e o outro ali do lado, essa diagonal aqui, ó. Esse daqui, esse daqui. Então, repara que se eu fizer diagonal 1 vezes diagonal 2, eu pegaria toda essa área pintada aqui. Mas como metade dela é branco, metade dela está verde, eu dividiria por 2, tá bom? Então, a área de losango, multiplica as duas diagonais e divide por 2. Repara, pessoal, que isso dá certo até para o quadrado. A gente sabe que é muito mais fácil calcular a área de quadrado fazendo lado ao quadrado, já que todos os lados são iguais. Mas, se você não soubesse disso, de repente, você tivesse o valor das diagonais de um quadrado, toda diagonal de quadrado é lado raiz de 2. Repara que se eu fizer a outra diagonal, que também vai ser igual, né, já que o quadrado é totalmente simétrico, se você levar isso aqui ao quadrado, ficaria lado ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado. Né? Se multiplicasse as duas diagonais, cairia nesse quadrado aqui. Ficaria lado ao quadrado vezes 2, já que o quadrado cortaria com a raiz. Já que na fórmula do trapézio eu multiplico as duas diagonais e divido por 2, repara, pessoal, que eu caio na área do quadrado, que é lado ao quadrado, ok? Então, tanto faz eu fazer lado vezes lado aqui, lado ao quadrado, ou multiplicar as duas raízes, a área do quadrado vai dar a mesma. É lógico que do outro jeito é muito mais fácil do que fazer por diagonal. Né? Só estou mostrando que dá certo, só estou mostrando que dá a mesma coisa. Por último, quadriláteros com diagonais perpendiculares. Então, repara que esse quadrilátero ele não é um trapézio, porque ele não tem um par de lados paralelos, ninguém é paralelo a ninguém aqui. Ele não é um paralelogramo, obviamente. Ele não é um losango, porque ele não tem os lados iguais. Ele não é um retângulo, porque ele não tem ângulos retos. Ele não é quadrado, né? Então, ele é só um quadrilátero e as suas diagonais são perpendiculares. As duas diagonais formam 90 graus. Repare que eu posso usar a fórmula do losango pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente. Se eu pegar esse pedacinho e jogar ele para cá, se eu pegar esse pedação e jogar ele para cá, eu vou formar um retângulo, né, onde a altura vai ser metade dessa diagonal e a base vai ser igual a essa diagonal. Então, duas diagonais multiplicadas dividido por 2, eu chego na área desse quadrilátero
que não é nada de especial. Ele só tem 90 graus, ele só é perpendicular nas suas duas diagonais. Tudo bem, pessoal? A parte teórica da aula se encerra por aqui. Qualquer dúvida, estou lá no Meet para tirar a dúvida de vocês, tá? Pega o link lá no Classroom e vê o que vocês estiverem precisando.